partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos sintonizando mais uma vez na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos iniciando mais um programa, Caminhando com Jesus. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas. Eu sou Caio Ismael e estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria de agradecer a FEAL por essa oportunidade e a irmã Liana, que é a comunicadora desse programa e também a médium e a fundadora da casinha, da nossa querida casinha em Campinas. E hoje, com muita alegria, fazendo com a imagem de Eurípides ao meu fundo, aqui na casinha, muita gratidão mesmo. E então seja muito bem-vinda, você que está chegando pela primeira vez, a você que já conhece o programa, espero que curta. E lembrando que é possível mandar dúvidas, perguntas, comentários para o WhatsApp 11 99643 3827. E também vamos lembrar que estamos nas diversas redes sociais e nós temos o portal TV Mundo Maior. Nesse portal é possível ver diversos conteúdos, o conteúdo programático, conhecer um pouco mais da história da FEAL, dos comunicadores, e lá também é possível se tornar um amigo da Boa Nova. E se quiser mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone 2411 São Paulo, 2458 3214, ou também pelo WhatsApp 11 97261 0272, e pode se tornar um voluntário, ajudar financeiramente, que também é preciso, ou seja, se tornar parte dessa rede de amor. E hoje o tema que será tratado será refletido sobre as lideranças e as comunidades cristãs. E para isso será usado a primeira epístola de Tito 15, onde diz: mas nada é puro aos contaminados e infiéis. Então, com a nossa querida irmã Liana, comunicadora desse programa, nosso boa tarde. O nosso encontro semanal. É um bom estarmos aqui, como a gente sempre diz, abrindo o encontro. Caminhando com Jesus até Jesus. Caminhar com Jesus é um desafio. Eu sou o caminho, verdade e vida. E aprender a caminhar dentro dos páramos que Ele nos traz é o grande desafio. Emmanuel, na sua vasta literatura, através das abençoadas mãos de Chico Xavier, nos deixa caminhos nítidos da grande reforma íntima que nos cabe fazer para caminhar com Jesus. Boa tarde, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, boa tarde a todos os que estão envolvidos nessa transmissão maravilhosa, feita para você, querido sócio, querido ser que assiste, que busca no portal mundomaioragora.com, onde temos a querida Rádio Boa Nova, que vai levando as nossas palavras e como flores ao vento, não é? Na nossa desesperança, levando a esperança, no nosso medo, levando a coragem, no nossa timidez, não é? Que está ligado até uma certa baixa estima, a nossa autoestima. Como podemos amar o nosso próximo se não nos amar primeiro? Ama teu próximo como a ti mesmo. Tão antigo esse adágio, e até hoje nós vamos lutando para compreender o que Cristo quis dizer ali. Primeiro ao teu Deus, depois ao próximo e por último a ti mesmo. Está em uma das páginas belíssimas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para mim amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Também é um axioma do Cristo. Se reunirmos esses dois momentos, nós temos uma equação salvadora da nossa visão de mundo, do modo como olhamos a vida, a nossa visão interior. A boca fala do que está cheio o coração. Os olhos também veem do que está cheio o nosso coração.
Se ele está amargo, preso, doloroso, a nossa visão, a nossa fala transmitirá o que esse coração está sentindo. É importante todos esses conceitos na nossa travessia. Hoje trouxemos Tito. Quem é Tito? Tito é aquele grande companheiro de Timóteo. Os dois foram designados queridíssimos de Paulo, não é? Um ficou em Éfeso e o Tito, pequena epístola de Tito, uma epístola praticamente somente de acho que três CTV aqui na Bíblia para nós conversarmos um pouquinho, né? Três versos, são três versos, três capítulos, na verdade, não, três não, três capítulos, uma epístola apenas. E Tito, cretense, ele ficou em Creta, né, entre os gregos, para trazer a palavra, e os dois foram encaminhados justamente para o papel de liderança das comunidades fundadas por Paulo. Nós, espíritas, nós, da casa de oração, Fé e Amor, por exemplo, que são onde nós temos esse nome, ou Casinha de Eurípides, como uma vez nossa querida Igorina Cunha, que a gente chamava de tia, nos falou, né, que Eurípides havia nomeado Campinas com uma pequena casinha, e ela chamou a nossa casinha como Casinha de Eurípides. Enfim, todos nós que, de certa forma, somos chamados e escolhidos, porque também fazemos nossa escolha, somos chamados, vejam, é algo assim indescritível. Quem passa pela experiência sabe, um encontra com o outro e sabe. Nós estamos em estágios e com comprometimentos feitos através dos nossos projetos reencarnatórios. Então, quando somos chamados, é como uma voz antiga, sabe quando um casal se encontra e se reconhece como amores eternos? É isto, o chamado é este. Parece que sempre você esteve ali, diante de Cristo, diante da palavra do Cristo, você adora ler, estudar, adora estar próximo, sonha com um mundo maior, pensa num mundo maior. Então, Tito está dentro desse colegiado que se aproximou de Paulo e que Paulo chamou para junto de si, confiou a eles as duas comunidades. Então, Tito escreve esses três grandes capítulos. Aqui nós estamos vivendo aquele momento tão triste, onde, inclusive, temos aquela grande queima de Roma durante 9 dias. Nero sai, né? Acabamos de ler aqui no estudo de Tito. E fica 9 dias fora e falam que ele idealizou esta fogueira porque ele chega, condena os cristãos que alardeia, que foram eles que puseram fogo em Roma, e então começa aquela grande queima, onde os corpos cristãos eram como tochas acesas, iluminando a noite, ou despedaçados por cães, uma coisa muito sofrida, muito triste mesmo. E nesse momento também nós temos a decapitação de Paulo morto como decapitado, e de Pedro, que crucificado pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, as lideranças estão partindo, o chão vai caindo, né? As raízes parece que vão se balançam. Então, nesse momento tumultuado, instante, inseguro, estejam seus chamados, aqueles que precisam segurar o legado, dar continuidade ao legado em meio às ventanias fortes que lógico, né, é como 2 mais 2 é 4, né? Nasceriam realmente incertezas, inseguranças, perguntas como, meu Deus, como pode ter acontecido isso? Onde está Deus? Porque a concepção de Deus em Cristo é outra. O cristianismo nos traz outra dimensão, não é um Deus que eu posso comercializar com ele, não é um Deus que me dá segurança, é um Deus que é puro amor. E o amor, ele também sabe sofrer, o amor também sabe morrer, o amor também sabe sacrificar-se, o amor é tudo no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele traz Deus, ele é o primeiro profeta que traz Deus como Pai. Muitos falaram de Deus, com diferenças bem específicas. Aqui não é o caso de falarmos sobre isso, mas ao estudarmos os profetas, nós vemos as concepções
que ali existem de Deus, inclusas nas percepções dos profetas, mas o primeiro profeta que traz Deus para perto de nós, com o conceito da paternidade, foi o Cristo. Ele nos pôs tão pertinho de Deus. Ele colocou Deus para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração. Ele nos tornou crianças nos braços do Pai. Eu sempre conto, né, que Henri Pestalozzi fala, nunca diga nada ao seu filho. Hoje tivemos uma entrevista fraterna em nossa casa espírita, e uma querida Cláudia, né, essa querida Cláudia, uma advogada canônica, inclusive, né, dos cânones da religiosidade, ela falou isso, que lembrou dessa palavra e o filho dela, que ela andava com o filho dela falando sobre as árvores. Ai, mamãe, que é a árvore? Mas foi Deus quem fez. Ela lembrando disso, então por isso que estou lembrando aqui, porque foi há poucas horas atrás. Quão belo é isto, a gente ter uma paternidade. Tito é isso. Paulo, o pai, né, carnal, aqui perto, se partiu e ele precisava ficar. As epístolas de Paulo, nesse momento, são para as lideranças, para que elas não se contaminem. Não é? A passagem que nós escolhemos de Tito é Tito 1:5. Ele está dizendo em Fonte Viva, que o Caio lerá daqui a alguns minutos mais, não é? Nada é puro para os contaminados e infiéis. E a primeira página, a primeira linha, o homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro. Ele julga os aspectos de fora e pelo que sente examina os sentimentos alheios. Enfim, ele está dizendo aqui do espelho, do famoso caminho do espelho. Eu vejo o que tenho dentro de mim, a boca fala do que está cheio o coração. Se meu coração está vamos dizer, contraído, duro, eu vou achar o mundo assim, as pessoas também assim. Eu vou ver o mundo como eu sou. O olhar dadivoso significa um coração dadivoso, um olhar de crescimento educativo, forte. É um espírito educado, é um espírito que tem isso dentro de si. Nesse momento, Tito está a nos ensinar, a trazer para nós lições que Paulo deixou. Não se contamine, porque não adianta parar e ficar olhando os contaminados. Eles não encontrarão a pureza em nossas falas, eles não encontrarão a pureza em nossos atos, em nossos gestos. Eles verão os nossos gestos contaminados, de formas contaminadamente, diríamos assim. Nós fazemos A, eles lerão isso como o avesso do A. Nós fazemos para o bem, para o amor, eles lerão e transformarão o que fazemos em negatividades, em acusações, leituras que diminuem a ação do bem e exaltam o mal. Conseguem contaminar o puro com o impuro. É como uma sujeira que cai na água, uma borra de café na água torna ela escura. Não é verdade? Isso para dar um exemplo, que nada temos contra o café e é delicioso o café. Mas no sentido assim, se você tem algo claro, límpido, mas deixa cair uma sujeira, a contaminação, ela acontece, não importa que você esteja límpido. Depois as moléculas vão sedimentarem-se, não é? Mas tem misturas tão, sabe, batidas a um certo grau que colore aquela água. Então, o nosso colorido interior é um texto lindo, em que nosso querido autor, através das abençoadas mãos de Chico Xavier, vão trazendo essas experiências. Quão importante é ver como é a minha liderança no meu grupo espírita. Eu estou ali como aprendiz e observo a liderança. Quão importante a liderança observar que é observada. Quão importante a liderança saber que os olhos daqueles que chegam estão olhando, observando e lendo dos seus gestos, das suas falas, dos seus comentários. Quão importante o comportamento do líder. Essa epístola de Tito, ele vem dizendo, a gente vai ler aqui um pedaço muito lindo, né?
para entendermos que, do mesmo modo que Timóteo foi deixado em Éfeso, né? Tito foi deixado em Creta. Mas, diferentemente de Timóteo, que foi deixado para reformar uma igreja já estabelecida, porém perturbada por confusões, contaminada com os impuros, Tito foi deixado para deixar em ordem o que ainda não tinha sido realizado. Então, Tito foi chamado para uma tarefa até maior do que Timóteo, ou não, depende das nossas qualidades, não é? Eu acho que não é maior, é igual, não é? A gente errou aí o adjetivo, não é? Tinha sido realizado, isto é, nomear líderes. Olha, ele teria o papel, lá estava nomeado os líderes junto com Paulo e Timóteo. Mas aqui Tito terá que nomear líderes nas várias igrejas espalhadas por toda a ilha. Quando o evangelho é pregado, surgem as comunidades, né? E Paulo semeou tais comunidades com sua intensa atividade evangelística. Mas esse não foi o fim da história. Essas comunidades precisavam ser cuidadas por Tito. De certa forma, semear é a parte mais fácil, cultivar é a mais difícil. Então, queridos espíritas, queridos aprendizes do Evangelho, queridos que se sentem tocados para a tarefa de construir um mundo novo, e aqueles que chegam e já estão prontos poderão sentar-se com você para construir esse mundo novo. Agora é a hora do cultivo, e ele é mais difícil que semear. A semente está pronta, é trabalhar a terra, é regar, colocar o fermento e jogar a semente, adormecer, descansar e esperar. Aí ela brota. Sim, o iniciado, o neófito, todo feliz que encontrou Cristo, a casa ideal, e ali idealiza tudo. Você vai devagar, mostrando que não é bem assim, não é, com relações mais, vamos dizer, delicadas, né? Não adentrando as intimidades, porque cada um de nós está em momentos de construção e temos a responsabilidade de manter a comunidade. Tudo isso leva em conta. Aí você tem que tirar a erva daninha em volta, você precisa regar para que o cultivo dê certo, né? Você tem que esperar a semente também crescer, dar oportunidade àquela planta, não cerceá-la demais. Também tem planta que morre se você coloca muita água, né? É na medida certa de cada planta. Aí você vai dizer, nossa, como vou saber essa arte do cultivo nas minhas comunidades, na casa espírita que eu estou e no mundo em que vivo? É uma medida que a expertise do tempo nos traz, né? Perdão, a expertise dessa percepção, o tempo nos traz, só o tempo nos dá. E o nosso tutelar, quando nós temos essa ligação, né, assim, circular e contínua com o mundo maior. Quando você consegue é, tocar essa dimensão através do estudo contínuo, da perseverança, do autoconhecimento, da mudança do seu próprio ser, conhecendo as dificuldades da mudança, tolerando as imperfeições do outro, pois você percebe o quanto toleraram, o céu tolerou as suas imperfeições, não deixou de atrapalhar, de trabalhar ou de utilizar você como instrumento de mensagens, de encaminhamentos, a despeito das suas dificuldades. Você se humaniza durante o processo de tornar-se uma liderança concreta, real. Está passando um filme, a gente tem falado dele continuamente, The Chosen, o escolhido. Essa palavra é muito importante no nosso vocabulário. O escolhido. Pensem, havia 72, Jesus chamou, escolheu 12 apenas dos 72. Claro que os outros continuaram e seguiram, mas Jesus percebeu que os que estavam prontos para a liderança, para dar continuidade, eram aqueles 12 apenas.
Jesus, pense, Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos dentro da seara espiritista ou do seu centro espírita a quantificação. Nossa, aquela casa espírita tem milhares. Nossa, mas quando Kardec escreve em Viagem Espírita e elabora o processo do centro espírita, ele produz ali uma verdade incrível, belíssima, das pequenas casas espíritas, pequenos grupos, para que cada grupo possa conhecer-se. No máximo, ele coloca ali de 300 a 400 constituintes da casa, ou até menos, depende do espaço, do lugar. Claro, respeitadas as devidas proporções, ele estava em França, o século que ele viveu e tudo mais, não é? Mas não era a quantidade que ele estava preocupado com a qualidade, com o relacionamento humano dessa comunidade, de conhecer-se, de estreitar laços, de tecer profundas amizades. Quando na viagem espírita ele elabora a construção do centro espírita, ali está escrita essa página maravilhosa. O cuidado que a liderança precisa ter. Nosso querido Chico Xavier tem um caso lindo de um dirigente, né, que passou por ele deixa eu ver se me lembro bem. Já contei aqui, eu acho que outra vez, em algum momento aí desses anos que a gente vem comunicando com a graça de Deus, ele fala, vem reclamar, porque falou, nossa casa não sai do lugar, no sentido assim, sempre aqueles 80, 90, 100. Ele falou assim, nossa, filho, você já chegou a ter 100 trabalhadores com você? Sim, 100 trabalhadores, não todos, né, Chico, mas assim, um grupo grande de manutenção, mas sempre não sai desse número. Ele sorriu, olhou para tio Pedro, que a gente chamava de tio Pedro, que estava do lado, olhou para Eurípides. Tá? Assim me contaram, em verdade, né? E, nossa, nós aqui, né? Quantos somos? Ele falou, não chega a 5 dos dedos da minha mão. Né? Cuidado, presta atenção nessa quantificação dos valores dentro do templo espiritual de cada um de nós e do de todos. Então, Chico estava trazendo ali naquele momento esta verdade que Paulo está trazendo aqui na epístola, e que Tito está trazendo também, no, e nesse texto do Fonte Viva, né, nós estamos vendo isto. Não adianta irmos ao que estão impuros, ou que estão vivendo a vida assim ou assado. Espera a dor chegar, que ela trará estes seres. Né? Os puros não, como diz Tito, né? A passagem é bem clara aqui, vou lê-la, né? no Fonte Viva mesmo, para quem encontra. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ou seja, até conhecem a palavra, mas não conseguem praticá-la. Então ele não consegue ver a pureza, porque a pureza vem de um estado interior de ser, sentir-se puro. Você já se sentiu puro? Pergunta a si mesmo, o que é o estado? O que seria o estado de pureza também? Era um outro tema importante. O que é sentir-se puro? É dar, uma das respostas que podemos construir é dar cumprimento ao que eu sei que eu devo dar, é dar cumprimento aos deveres mínimos. Fazer aquela proposta da reforma íntima básica nos meus sentidos, no ver, olhar, não é? No ouvir, não é verdade? E no falar, os meus sentidos, no tatear, evangelizar os nossos sentidos, não é? Tão importante torná-los cristãos, ver com amor, olhar com amor as coisas, mesmo as mais insensatas, perceber o limite do outro, perceber a dor que o outro vive, achar a causa atrás daquela enfermidade ou daquele comportamento. Isso é um olhar amoroso de compreender que todo efeito tem uma causa
Ninguém adoece sozinho, ninguém enlouquece sozinho. Foi um relacionamento, foram relações que levaram-no a esse ou aquele desatino, a esta ou aquela dor. Isso é educar o olhar, educar os ouvidos. Mesmo quando você é quase obrigado a ouvir confidências dolorosas contra um ser, é o momento daquela pessoa, ela precisa desabafar, sabe? Aí ela desabafa. Esse é um trabalho que Carl Rogers, o grande terapeuta humanista, traz na obra Tornar-se Pessoa. É a base do nosso trabalho chamado Fio da Fé, né? E que vocês têm aí também o pronto atendimento. É a base. Ouvir o outro na sua medida, concordar, concórdia. Uma das coisas que mais fazíamos, como atendíamos, trabalhamos alguns anos no CVV, e no Centro de Valorização da Vida, né, com relação ao suicídio, quando ainda eu morava aí em São Paulo, mais na minha juventude, e quando a minha entidade espiritual pediu para eu estudar e fui para a Federação Espírita de São Paulo, uma pessoa trouxe esse caminho e eu naveguei por ele, andei por ele alguns anos. Quão importante é ouvir, dizer só apenas algumas palavras, alguns monossílabos. Nossa, mas me conta mais. Que coisa, sem querer defender nada nem nada, porque o papel ali do trabalho, segundo o Carl Rogers, é esvaziar a panela de pressão para que ela não exploda em atos de violência, de suicídio, de morte, de assassinatos, de coisas dilacerantes, destrutivas, que não caem em lascívias, em tentações diversas, não é? Perca o fio de prumo. É só esvaziar. Quando o outro faz silêncio, você pode até falar, ou se o outro te perguntar. É um trabalho lindo. E se você. Aí nós adaptamos toda essa dinâmica ao trabalho do fio da fé, ou seja, se ligue à fé. Quem pode te ajudar? Nós aqui que te ouvimos, mas podemos passar para você a coisa mais importante que nós aprendemos: é estar com Deus. Como é que eu estou com Ele? E aí a conversa é longa. Não é? Então, é aquele que está impuro, contaminado e doloroso e que chega tentando se lavar, se limpar, se descontaminar, quer medicamento, tem consciência da doença, da enfermidade moral que carrega. A consciência da enfermidade moral é protagonista da cura. É a protagonista da cura, não é o remédio. Porque você não vai buscar o remédio se você não tiver a consciência do mal em você. Você pensa que é o bem, você pensa que é direito, você pensa que é justo e está sendo injusto, que é direito, e não é direito trazer dores aos outros no futuro. Aí você fala, mas como é que eu vou saber que eu estou trazendo dores ao outro no futuro? Ora, observar. Com os anos passando, você vai observar que certos atos seus trarão dor para o seu futuro e o do outro. E quando há família envolvida, nos filhos, nos netos. Enfim, queridos, longa história, acho que me adiantei demais aqui, vou ver aqui o horarinho, passei da rota, eu vou embora falando. Enfim, vamos com o nosso querido Caio nesse instante, fazer essa leitura linda e carinhosa do Fonte Viva e com alguns comentários que possam ter vindo à sua alma, ao seu coração. E, queridos, até já. Um grande abraço. Irmã, gratidão pelas palavras, profundo aprendizado. E gostaria de lembrá-los, a quem está acompanhando o programa, que está tocando esse assunto tão profundo da pureza de coração, daquilo que a impureza não é aquilo que entra na nossa boca, mas daquilo que sai do nosso coração. Então, a quem estiver tocando esse tema tão profundo, lembrar que nós estamos no YouTube, então é possível compartilhar esse programa com amigos, com familiares, com aqueles que você acha que de alguma forma vai ajudar esse programa, vai tocar também o coração, né? Então, lembrando, estamos no YouTube e também estamos nas diversas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. É só procurar lá, TV Mundo Maior, que vai conseguir achar as nossas páginas, tá bom? Então, vamos lá, a leitura que a irmã comentou, que está no Fonte Viva, o item 34,
que tem o título Guardemos o Cuidado. E como a irmã também já comentou, começa com uma frase que está em Tito, na primeira epístola, item 15. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis, Paulo. E aí Emmanuel comenta essa passagem. E a gente vai perceber nessa passagem que é muito o que a irmã disse do espelho. Então, Emmanuel vai brincando com as palavras e fazendo esse espelho que a irmã comentou. Então, vamos lá. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios, aí o espelho, né? Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine por mal. E aqui vem tudo em linha com o que a irmã disse, né, que a consciência da enfermidade moral é o remédio. Então a nossa vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal, tomarmos consciência dessa enfermidade. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos, senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. E aqui também vai com o que a irmã disse, né? Às vezes, a gente leva uma palavra de amor e de paz para alguém e a pessoa, por estar impura, transforma essa palavra de amor em impureza, né? Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-o de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende, na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Tudo a ver com o que a irmã trouxe, né? Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Guardemos cuidado, percebermos que a irmã diz da reforma íntima, a gente perceber a nossa enfermidade moral, né, tomar cuidado e perceber. E aí termina Emmanuel. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura que dispõe. Que linda mensagem, e com Emmanuel, trazida por Emmanuel, né, que realmente toca o nosso coração. E depois dessa mensagem, gostaria de ouvir um pouco da irmã, né, nós que somos liderados nas casas espíritas, né, a gente se deixar ser purificado pela liderança espírita, essa importância de a gente deixar ser liderado, ou seja, percebendo a nossa impureza, buscar na liderança espírita a pureza. Se a irmã puder comentar um pouco sobre essa nossa necessidade, um pouco sobre isso, que eu acho que tem tudo a ver com a reforma íntima, né? Deixo aqui para a irmã essa pergunta: como se purificar ou buscar a purificação, né? Prossigamos nossa jornada, Caio. É uma pergunta importante, uma questão como purificar-se, como encontrar essa pureza. Eu estava aqui lendo a Epístola de Tito, né? E ouvindo ao mesmo tempo as passagens de nosso querido, né? Nosso querido Emmanuel, né? Bom, o fato, ele descreve aqui que quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, elas nos atingem.
As nossas virtudes não são vistas, os males sobram sempre, os mais largos gestos recebem lastimáveis interpretações, né? E ele então deixa aqui na última linha, né, que nós devemos, nesses momentos, guardar silêncio. Ele é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Ou seja, esse trabalho maior, né, da purificação, ele depende do líder, da atitude do líder. Por isso, Paulo trabalha a evangelização e as lideranças, e deixou com Timóteo e Tito duas grandes lideranças para dar seguimento ao trabalho que ele havia feito. O que ele pede a eles, nesse momento, a Tito e Timóteo, nós já estudamos mais algumas vezes. A Timóteo, ele pede caráter. Ele diz: os líderes eram reconhecidos não por suas funções nem dons, não é porque está escrito lá, eu sou diretor ou sou presidente, que ele tem essa autoridade. Recentemente vivemos uma experiência numa casa de oração, numa casa espírita, que havia uma certa diretoria, a presidente se afastou por um motivo particular e a outra substituiu. Mas a fundação foi feita por essa outra pessoa, e à medida em que essa pessoa que era mais secundária, e nem tem experiência nem estudo para isso, nem tempo dentro do espiritismo, mas por simplesmente ter o cargo de espírita ou de presidente, começou a mudar, transformou, transtornou, com um poder, aquele poder tão pequeno, tão, e trouxe celeumas e acabou partindo. E aí é um caso simples do que ocorre quando nós estamos prontos para a tarefa e quando o nosso caráter ainda não está cristianizado. Quando eu ainda, como descreve aqui no Fonte Viva, nesse cântico, acho que é 34, né? Guardem bem, leiam bem, tá? 33, 34. Por quê? Porque esse aqui é uma listagem de estados da alma que você deve examinar dentro de você mesmo, para ver como você está. Se você está contaminado pela inveja, ou pela cobiça, ou pela disputa, porque o que eu vejo no outro me pertence, pode não ser, aliás, não é o outro, pode até ser o outro, mas aí eu oro, eu busco um caminho de solução, né? Mas quase sempre eu me separo, quase sempre há a ruptura. Então, Paulo diz aqui: como poderíamos dizer hoje, chamar os líderes eram reconhecidos pelo seu caráter, tá vendo? Desenvolva, ele estava dizendo aqui, pessoas que possam cuidar e que sejam confiáveis e fiéis, não é? Outra coisa que ele fala, procure os pobres de espírito, os líderes que em geral recebem aplausos, que cumprem suas tarefas com força e determinação, que levam outros a cumprir suas tarefas e que são verdadeiro exemplo de força nas nossas igrejas, certamente são úteis. Mas quando se trata de desenvolver a comunidade, compreendeu? Às vezes a liderança fica nela mesma, mas nós precisamos desenvolver a comunidade. E para tanto, eu preciso contar com o outro e passar o que sou e o que sei na minha experiência cotidiana. Quase sempre eu entro dentro do templo, ali eu tenho um comportamento, quando saio do templo tenho outro, e convido a todos a ter esse outro mesmo comportamento, não tão intenso quanto eu tenho lá dentro. Mas o desafio é tornar-se o caminho virtuoso, e a virtude não seja estrangeira ao teu próprio ser. E convide o outro a ser estrangeiro. Aponte as dificuldades do outro. Quando não apontamos ou vemos um irmão a cometer atos que não são de bom caráter e calamos, nós somos sócios desse silêncio. É um silêncio perigoso, é o silêncio da omissão. Ele é injusto para com o outro, porque o outro poderia ser convidado a se transformar. Quem ama, corrige. É bíblico isto. Então, falta amor nesse líder, falta amor nessa comunidade,
porque ela não se corrige. Chama, mas a pessoa vai ficar suscetível, a pessoa vai embora. Ora, se ela está cometendo algo e ela é chamada a olhar para aquele algo e superar, e ela não consegue, quer permanecer na contaminação ou na impureza, né, que foi o nome dado aqui, só para entendermos como metáfora, nós não podemos fazer nada, mas também não podemos fazer de conta que não existe. E realmente o tempo vai levando a pessoa, porque ela não se torna confiável pelos espíritos celestes. Quando muitas vezes no centro espírita fala, nossa, eu estou 10 anos e não acontece nada comigo, o que é que os protetores estão observando? O seu caráter, a sua mudança. Se você realmente está fazendo o seu caminho, resistindo às tentações ou lutando contra elas, ou se deixando levar e se dando desculpas. Aí é o grande exame, Caio, que cada um terá que fazer por si. Não há outra pessoa para fazer por si. Aí ele fala isso. Somos gratos, mas quando se trata de desenvolver a comunidade, precisamos de algumas poucas pessoas em cuja vida o amor esteja realmente em ação e gentilmente em ação, cobrindo multidão de pecados. Aprenda a reconhecer essa esfera de liderança. Faremos bem se não nos encantarmos com o tipo de liderança que é tão valorizado pelos políticos e executivos, o tipo de liderança que destaca por sua eficiente, nossa, ele é eficiente. Quase sempre é um erro recrutar pessoas excepcionais para a liderança cristã. Procure os cristãos comuns e simples. Afinal, geralmente são os que temos nas nossas comunidades. Reconheça-os, valorize-os e indique-os como líderes. E assim, a nossa palavra, Caio, e você que está nos ouvindo, querido fã, querido sócio, Boa Nova, querido sócio, TV Mundo Maior, portal mundomaior.com, nosso beijo carinhoso, nossa alegria de estar aqui e de falarmos de forma tão mais próxima das lideranças. Não é? Nesse estudo bíblico que faço, há uma questão chamada questão contemplativa, em que ele diz: Senhor amado, em qualquer esfera em que tu me colocares, ajuda-me a exercer a liderança exatamente como o Senhor Jesus faria. Dá-me, eu peço, seu coração, sua mente, suas mãos, seus pés, seus ouvidos, suas palavras. Ajuda-me a procurar servir, não ser servido, esvaziando-me como ele o fez de si mesmo, derramando-me pelo bem dos outros, esquecendo de mim mesmo. Há alguma falha de caráter em mim para a qual tu queiras me chamar a atenção, Senhor? Se for o caso, que tu o faças agora, agora, enquanto fico em silêncio esperando que tu o reveles a mim. Tenho necessidade, Senhor, que a tua palavra me revele, me desvele, me corrija, porque quem ama, corrige, quem ama tem medo de que aquele que eu amo caia no abismo da impureza, da mentira, da empáfia, de ser aquilo que não é, receber aplausos que não merece, carregando para si um destino triste. Senhor, termina a pequena contemplação. Nesse momento, se for este o caso, faças enquanto fico em silêncio, esperando que tu reveles a mim. Senhor amado, assim nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Senhor amado, assim nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje com a prece ensinada por ti, Jesus amado. Em pensamento, em sentimento, agradecendo esse encontro, deixamos com você essa prece por si mesmo, enquanto liderança, no lugar onde você trabalha, onde você vive, como pai de família, como amigo na sua comunidade. Onde esteja, você possa exercer a liderança conforme o Cristo ensina, tornando-te aquilo que ensinas. O bem maior é este.
aprendamos devagar e sempre. E juntos façamos em pensamento o Pai Nosso. Você acompanhou Caminhando com Jesus.